Olá, muito boa noite. Essa é a nossa aula de gestão da qualidade. Eu sou o professor Adelson e a gente, como sempre, vai começar olhando aí, né, o nosso mapa de atividades aí, ou plano de atividades. O plano de atividades, ele está agora separado por mês, porque a área de pedagogia pediu aí que a gente tivesse feito dessa forma. Então, hoje, dia 14/6, é a nossa quinta aula. A gente vai começar a falar sobre princípios da qualidade, né? E já começar a falar um pouquinho de norma ISO 9001. E vocês, então, vão nos mostrar aí o mapa de processo. E a gente vai falar em sala de 8 princípios da qualidade, né? Vocês tinham que me mandar um mapa de processos e aí a gente vai começar a identificar já nesse mapa de processo esses princípios aí. Na semana que vem, a gente vai estar começando a aprofundar na ISO 9001 e vocês vão ter que enviar uma lista de 10 produtos de uso diário se são certificados na ISO 9001 ou 10 serviços que vocês usam aí. Tá bom? Bom, vamos começar então a falar sobre o mapa de processo. Na semana passada, a gente mostrou para vocês o que é um mapa de processo. Eu só vou recapitular aqui rapidamente, né, mostrando aí que o mapa de processo é como o nome já fala, mapa, é a descrição do roteiro aí que segue uma transformação, né, de entradas de recursos, sejam materiais, humanos, processos, energia, informação, e isso é então transformado em bens e serviços que têm que ser medidos para ver se eu não estou gastando mais do que eu estou obtendo, medindo também a questão do custo, da qualidade, da produtividade. E a gente viu um processo bem simples, que é o processo de fabricação de pizza. E aí, em vez de falar que esse processo segue essas caixinhas, a gente explode esses processos de forma que a gente tem o que a gente chama de SIPOC, ou CIPOC, que são suppliers, fornecedores, input, entrada, processos, output, saídas, customer, cliente e controle. E a gente vai ver, então, que se eu faço dessa forma, em vez de falar só caixinha, eu começo a ver o que vem para esse processo de aquisição, o que sai dele, para onde vai e o que eu tenho que controlar para que esse processo ele saia com a qualidade, com a quantidade, com o tempo que eu preciso. E aí, Maurício, você entendeu tudo do processo? Acho que você não estava na última aula, né? Não, mas eu assisti depois. Joia. Deu para entender então, né? Deu. Joia. E aí, gente, nós pedimos então que vocês mandassem um processo. Você mandou o processo de que empresa, Maurício? Mandei o processo da minha mesmo. Como é que funciona a minha. Peraí, deixa eu interromper aqui. Sua empresa é de que mesmo, Maurício? É de saneamento básico. Aí não, tipo, não foi muito fácil eu fazer tipo, o processo da pizza, né? Que é tudo sequencial. Aham, Lá onde eu trabalho são processos mais abstratos, assim, de escrever, né? certo. Bom, deixa eu abrir Vamos ver aqui se eu consegui então. fazer. Uhum. Deixa eu estar abrindo aqui o seu Excel e aí a gente vai começar então a falar sobre esse processo. Você prefere que mande em Excel, em PDF? Não, já está aqui, já estou abrindo ele, estava só baixando já. Então, Maurício, esse é o seu processo aqui. Maurício Antônio Nicolini Moraes. É o processo de estação de saneamento, correto? Isso. Estação de tratamento de água. Então, aí você colocou aqui que esse processo começa com compra de materiais. Uhum. Nesse processo de compra de materiais, você precisa o quê? Bombas, equipamentos técnicos, equipamentos de segurança. Vai explicando para a gente aí, Maurício, por favor. Esses materiais que vão ser utilizados pelas nossas equipes, né? Que são os clientes ali. É, quem vai fornecer essas bombas são fabricantes de bombas, né? Que eu não sei quem é que faz esse fornecimento. Posso procurar saber na próxima aula para saber quais são as empresas que fornecem, né? Veículos
pessoal de frotas, os equipamentos de segurança pelo pessoal do almoxarifado e empresas de equipamentos. Que esses materiais, que são nossas saídas, né, vão ser direcionados às equipes operacionais. O controle desses materiais é pelo controle de estoque, verificar a execução do contrato. Muitas vezes, os fornecedores, eles têm um contrato a seguir. Se eles estão X veículos corretamente, dando manutenção, tudo isso tem um contrato e a gente verifica se o contrato está sendo executado ou não. Também a qualidade dos fornecedores. E a gestão da qualidade, né, que são os 8 princípios, que a gente usa os benefícios mútuos na relação aos fornecedores, abordagem factual para tomada de decisão, melhoria contínua e abordagem sistêmica para a gestão. Era isso aí mesmo, professor? É isso mesmo. Então, o que a gente está vendo aqui, gente? Em cada um desses processos, dependendo da forma que esse processo gira e dos controles que você tem alguns princípios da qualidade. Então, por exemplo, um dos princípios que a gente tem é benefícios mútuos na relação com os fornecedores. O que quer dizer esse princípio? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas então, por exemplo, vamos pegar só o processo de aquisição. Você localizou 4 princípios da qualidade nesse processo. Benefício mútuo com os fornecedores, usar dados e fatos para tomar decisão em vez do achar, melhoria contínua e abordagem sistêmica. Eu acho que os 2 primeiros aqui são muito fortes, tá? Um fornecedor, por exemplo, você tem que ter essa questão de benefício mútuo. O que é o benefício? O que é o benefício mútuo? É a condição de que eu vou fazendo uma fidelização, né? Ou vou tendo uma fidelização com os meus fornecedores, de forma que quanto mais eu compro com eles, mais eu me beneficio. Eu tenho aí mais confiança neles e tenho também condições aí de pleitear, condições especiais, descontos, né? Então, seria benefício. Muitas empresas, inclusive, quando vão lançar um novo produto, fazem isso em parceria com seus fornecedores de matéria-prima. Por quê? Porque não adianta eu lançar um produto e daqui a pouco eu não tenho como fabricar esse produto porque eu não tenho matéria-prima. Então, vamos começar a ver, Maurício, o que são esses 2 primeiros princípios aqui, ó, benefícios mútuos e abordagem factual. Para isso, eu vou interromper um pouco aí a nossa apresentação, o seu CIPOC, né, a sua planilha, e aí vamos começar a falar um pouquinho o que são esses 8 princípios aí, agora de uma forma um pouco mais detalhada, que a gente só mencionou na última aula. Então, gente, a gente vai ver que a norma, ela tem esses 8 princípios. Isso quer dizer que para que eu possa gerenciar um produto, uma empresa, processos com qualidade, eu tenho que ter esses 8 princípios atuando. O primeiro deles, né, que eu vou mostrar na ordem que o Maurício apresentou o mapa de processo para a gente, é o que a gente chama de abordagem factual. O que é isso, gente? Então, o primeiro que o seu está lá é benefícios mútuos, né, Maurício? De relação com os fornecedores. Isso. Lê para a gente aí, Maurício, o que é benefícios mútuos na relação com os fornecedores? Uma organização e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos em agregar valor. É isso aí. As empresas, gente, elas têm os seus fornecedores e acabam tendo aí uma relação de interdependência mesmo. Isso quer dizer que se eu não consigo vender o meu produto, o meu fornecedor também não vai conseguir vender nada para mim. Então, muitas vezes, fornecedor e comprador, vamos falar assim, se reúnem até mesmo para enfrentar crises. É o que está acontecendo agora, por exemplo, com muitas empresas que estão enfrentando problemas sérios de mercado por conta da pandemia. Eles vão nos fornecedores e acertam com eles também uma forma de postergar aí os pagamentos. Por quê? Porque senão, elas quebrando, elas não vão comprar nunca mais.
Então, os fornecedores também fazem aí algum tipo de concessão para que possam. E também, gente, a gente não tem que pensar só na questão da pandemia, só nas coisas ruins, né? Os fornecedores também, em momentos que eu preciso ter mais produção, eu tenho que ver com eles se eles têm condição de aumentar também a minha oferta, né? De produtos que eu estou querendo. E muitas vezes a gente faz isso de forma escalonada. O que é isso? À medida que eu vou comprando mais do fornecedor, eu vou galgando também descontos e parceria. E por que eu preciso dessas relações com o fornecedor e como é que eu construo essa relação? Eu construo essa relação, gente, por meio de contratos, por meio de avaliação, se esse fornecedor pisa na bola, eu vou e registro isso para que futuramente, se tiver algum problema, eu tenho como comprovar. Então, se um fornecedor ele atrasa em me entregar, ele prometeu que era para entregar no dia 12, me entrega no dia 14, isso é um fato que eu possa estar até mesmo aplicando uma multa nesse fornecedor. Se eu peço 15 toneladas de um produto e ele me manda 10, também é uma forma. Né? Se ele me manda produtos com defeito, produtos avariados, né? É também uma forma. E o e você consegue enxergar isso na sua empresa, Maurício? A benefícios mútuos? Por exemplo, as bombas que vocês têm são de um fornecedor só ou são de vários? Acredito que são de vários. Certo, mas aí vocês têm aquelas que vocês confiam mais, né? Aquelas que têm uma certa. A maior parte aí das bombas de vocês são de determinado fabricante, correto? Sim, Porque ele é mais confiável, ou porque o preço dele é melhor, ou porque a relação entre vocês é melhor, correto? correto. Então, isso acontece em toda empresa, tá? Então, essa condição de benefício entre fornecedor e comprador tem que sempre existir. Lê para a gente aí o que é a abordagem factual para tomar decisão, Maurício. Decisões são baseadas na análise de dados e informações. Por exemplo, histórico da empresa, reunião de análise crítica, reunião periódica de qualidade, etc. O que nós vamos ver com isso, pessoal? Que eu não posso tomar decisões se eu não tiver informações. A gente tem isso em todos os setores. Tem gente que acha que sabe das coisas e acabam fazendo, né? Tomando decisões com base em achismo. Na qualidade, a gente não tem isso, não pode ter isso. Se eu vou tomar uma decisão, eu tenho que tomar essa decisão com base em fatos e dados. Então, se eu vou aplicar uma multa no fornecedor, eu aplico essa multa e informo, olha, no dia tal, 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 eu estava esperando a quantidade X de produto e você não me mandou essa quantidade. Ou o produto que você me deu aí, me mandou, as 100 unidades, 30 estavam com defeito. E assim eu consigo tomar decisões com fatos e dados, com estatística, com medições, com acompanhamento. Me fala algum tipo de informação na sua empresa, Maurício, na parte de aquisição que a gente está vendo aí, que você tem informações com fatos e dados para vocês tomarem as decisões. Por exemplo, É, você sabe o número de bombas que vocês têm em reserva, o número de bombas que vocês têm com defeito no almoxarifado ou não? não, esses dados tem, mas eu não tenho acesso a eles, não. Não, beleza, não precisa ter acesso, mas você sabe que existe, né? Sim, existe. Então, é isso, gente, são informações valiosas que a gestão tem que ter para saber o que ela vai fazer, com o que ela pode contar, né? Senão ela fica perdida. E um serviço de qualidade, ele só pode ser realizado com relação se você tiver essas informações seguras, né? Beleza? Vamos para o próximo aqui, Maurício. Qual que é o próximo processo que você viu? Peraí, só um pouquinho. Na sua empresa? É o processo operacional, correto? São as equipes, né, de manutenção, de desobstrução de rede e as Ah, operacionais. aí você juntou tudo numa. Porque você tem manutenção, você tem limpeza, você tem Isso. a parte mais de
São os processos de apoio, né? Aham. Bom, mas vamos lá. Que entra, então, são os funcionários, né, as pessoas, são passadas pelo setor de recursos humanos e recebem também treinamento. E sai, Isso. então, as equipes prontas aí para executar o serviço. E o cliente são as estações elevatórias e estação de tratamento. Fala um exemplo aí de algum indicador operacional, Maurício, que vocês têm lá. É, número de reclamações abertas pela população, né? Número, tempo total de elevatórias que ficaram paradas por algum problema. Tudo isso são os indicadores que a gente olha. Tá mutado aí, professor. Ah, tá, beleza. Joia, muito bom. E aí, o princípio que você falou aqui são quatro, né? A abordagem, envolvimento das pessoas, liderança, abordagem sistêmica e melhoria contínua. Aí, realmente, eu acho que tem tudo a ver. Além também, né, Uhum. do, da abordagem factual, né? Vocês não tomam decisões de contratar ou de demitir alguém se não tiver alguma necessidade, algum fato dado, né? Isso também. Então, vamos dar uma olhada nesses quatro princípios que você destacou aí, né? Envolvimento de pessoas e liderança primeiro. Lê para mim aí, o que, que é liderança, que é o segundo, e o terceiro aí, que é envolvimento de pessoas também. Liderança. Líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. Envolvimento de pessoas. Pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização e o envolvimento de todos possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização. Beleza. Então, me dá um exemplo aí, então, né, da liderança. Como é que vocês têm a figura de um líder, de um chefe, de um gerente? Fala para mim aí. Sim, cada setor tem seu supervisor, né? Que é quem vai liderar e tomar as decisões. Joia. E você, por exemplo, tem quem? Eu tenho meu supervisor. Joia. E aí, para cada grupo de funcionários, você tem alguém lá na forma de líder, né? Uhum. Muito bom. E me fala um princípio aí de envolvimento de pessoas. Ai, envolvimento de pessoas é que precisa de toda a equipe, desde o supervisor até a equipe de campo, né? Todas estarem alinhadas para poder entregar o serviço. Uhum. Muito bom. O que é o princípio de envolvimento de pessoas? Né? É que sem pessoas você não faz nada. A empresa pode ser a última palavra em tecnologia, mas você precisa ter cada um sabendo o que tem que fazer para a organização caminhar como um todo. Né? Se você não tiver essa condição, as pessoas entram e cada um vai fazer do seu jeito. Então, você precisa definir o que é aquele cargo, aquela pessoa, ela tem de responsabilidade dentro da empresa, né? O outro que você mencionou foi o de abordagem sistêmica. Dê para a gente aí o que é abordagem sistêmica. Já até leu, né? Então, vamos para o próximo, que é melhoria contínua. Uhum. E para a gente e tenta dar um exemplo do que seria melhoria contínua na sua empresa, Maurício. Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente. E dá um exemplo para a gente, o que é isso? Geralmente é alcançar os indicadores, né? Menos unidades ficarem fora de operação, que a gente chama, e melhorar os indicadores. Sempre buscar isso. Uhum. Joia. E, e aí a gente vai ver, então, que o princípio de melhoria contínua, gente, é você ter uma sequência de atividades que, com o tempo, vai melhorando. É você ter um resultado hoje melhor do que ontem e o de amanhã ainda melhor do que hoje. Me fala aí, por exemplo, quanto tempo você está de empresa, Maurício? Eu, os 8 meses. E aí?
que você percebeu de melhoria na empresa depois desses 8 meses? É bom, alguns processos foram implementados, né? Novos processos que ainda não haviam sido utilizados foram implementados para melhorar o processo. Uhum. É isso aí. Novos procedimentos. Uhum. O que acontece, gente, é que se a empresa ela não tem essa condição de melhoria, ou pelo menos de manutenção do que ela tem. Se ela vai piorando, piorando a cada dia, ela não tem uma vida longa, né? Ela acaba se extinguindo aí. Bom, fala para a gente agora do processo principal aí, né? Que é a estação elevatória e estação de tratamento de esgoto. O que você entra, o que sai? O que entra é a Cisan e a engenharia, né, que vão construir, vão entregar para a nossa empresa. Empresas terceirizadas também que vão fornecer os materiais. Principalmente a entrada vai ser o esgoto, que vai ser tratado, e produtos químicos que vão ser utilizados nesse tratamento. A saída é o esgoto tratado, que ele vai ser direcionado ao efluente, devolvido ao meio ambiente. Nosso controle é fazer a medição da pureza da água, ver se foi realizado o tratamento de forma adequada. E ali são as gestões da qualidade que a gente utiliza. Uhum. É isso aí. E aí, esses princípios que você colocou aí, né? O foco no cliente, melhoria que a gente já viu, envolvimento de pessoas e abordagem sistêmica, também são princípios. Lê para a gente aí o que é o foco no cliente. Organizações dependem de seus clientes e, portanto, é recomendável que atendam às necessidades atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas expectativas. Uhum. Bom, o que é isso? Da mesma forma que a empresa depende dos seus fornecedores, ela depende também muito dos seus clientes. E aí, a empresa ela tem que ver quais são os requisitos dos clientes. Por exemplo, quem são os clientes de vocês? Esses são toda a população, correto? Isso. Mas indiretamente é toda a população, que diretamente é a CESAM, né? Uhum. E o que a CESAM ela pede de vocês? Quais são os requisitos da CESAM? O que ela exige de vocês? Ah, exige muito, né, professor? Não Então, tenho ela tem um acesso contrato com vocês diretamente. e ela define tempo de resposta, volume de água tratada, de água bombeada, qualidade, né, que tem que sair essa água. O que mais? É, se as solicitações de serviço forem executadas, Uhum, é entre isso aí. outros. É isso aí. E aí, o que seria esse foco no cliente? Seria a sua empresa definir o que é que o cliente exige e já repassar isso para aquelas pessoas que estão no processo. Então, de certa forma, vocês têm que saber o que o cliente exige para que vocês possam executar da mesma forma. Né? Uhum. Bom, outro princípio que você falou lá é o princípio da abordagem sistêmica para o sistema para a gestão. O que é isso? Lê para a gente aí. Lê abordagem de processo também, tá, Maurício? Abordagem de processo. Um resultado desejado e alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo. É isso aí. Fala como é que você tem essa abordagem de processo. Oi, cortou o áudio, professor. E como é que você vê a empresa tendo essa abordagem de processo? Ai, deixa eu pensar. O processo de manutenção, desde eh, os recursos, né? Passando pelo. Tem que passar por mim, pelo operador de CCO, depois vai para o supervisor, as decisões, né? Isso se torna um processo que tem as atividades definidas. Uhum.
É isso aí. Muito bom. E, por último, o que você, né, que você falou lá, que é abordagem sistêmica, lê para a gente aí, o que, que é? Identificar, entender e gerenciar os processos interrelacionados como um sistema que contribui para a eficácia e eficiência da organização no sentido dessa atingir os seus objetivos. E fala um exemplo que você tem aí para a empresa de abordagem sistêmica. A questão de manutenção das bombas com as equipes terceirizadas, né? Uhum. É elas que vão fazer a manutenção na bomba, se alguma queima ou dá algum problema no rotor, né? Elas que vão, no final de semana, vamos supor, final de semana precisa consertar a bomba, então acho que é mais ou menos isso. Não consigo entender muito bem isso, não. Beleza. É isso aí. Então, a gente vai ver que esses princípios, eles estão na empresa. E esses princípios, realmente, alguns deles são mais importantes e menos importantes para determinada área, para determinada empresa, né? O que Uhum. você colocou aqui 4 princípios na área de aquisição, 4 princípios na área de equipe operacional e 4 princípios para a área de estações elevatórias, né, e estação de tratamento. Agora, Maurício, eu gostaria que você fizesse um filtro, falasse para mim o seguinte: o mais importante para a aquisição, o mais importante para a equipe operacional e o princípio de gestão da qualidade mais importante para o terceiro processo, seu, estações elevatórias. O que você acha que são? Aquisição de materiais, eu acredito que seja o benefício mútuo com os fornecedores. Beleza? Então, vou deixar em negrito aqui. Ah, Das equipes operacionais seria o envolvimento de pessoas. beleza? E nas estações, a melhoria contínua. Joia. Quando a gente vai falar sobre esses princípios, você vai ver que existe uma norma que tem todos esses princípios e que ela, então, ensina para as empresas como é que pode ter aí um processo de qualidade. Essa é a norma ISO 9001. Você já ouviu falar sobre ela? Já A sua empresa tem? tem. Então, e aí você vai ver que esses 8 princípios da qualidade, eles estão divididos entre vários requisitos. Requisitos são itens, né, que a norma coloca como obrigações e que as empresas, então, têm que cumprir. Se as empresas não cumprir, elas, então, podem receber não conformidades e não serem certificadas. E por que uma empresa ela se preocupa com essa certificação? Porque muitas vezes, para ela fornecer um produto para os seus clientes, ela precisa ser certificada. Então, por exemplo, a sua empresa deve ser certificada porque a CESAM deve exigir isso dela, correto? Sim. Então, e fala para mim, você já foi auditado alguma vez? Vou ser auditado esse mês, professor. Final do mês a gente vai ser auditado. É isso aí. Então, gente, a gente vai ver com a empresa implantando o processo de ISO 9001, né, nas suas operações, essas operações elas têm que ser verificadas de tempo em tempo. Esse tempo mínimo, gente, é 1 ano aí. Então, a cada ano, a empresa tem que passar por uma auditoria onde alguém externo vai verificar se os requisitos da ISO 9001 estão sendo, então, aplicados e estão sendo também cumpridos. E aí, hoje, a gente vai começar só a falar sobre a parte introdutória da ISO 9001. Deixa eu reabrir minha câmera aqui. E aí a gente vai ver que a gente tem uma série de empresas auditadas aí no nosso estado. No nosso estado, a gente deve ter por volta aí de 800 a 1.000 empresas certificadas na ISO 9001. E é muita coisa, né? Eu deixei para vocês disponível lá no nosso Drive, a ISO 9001, e nós vamos só fazer, né, rapidamente aqui um overview sobre essa norma e sobre os princípios.
Essa norma, né, ela está uma cópia aqui para treinamento, que eu estou disponibilizando para vocês, não é uma cópia, né, oficial, porque isso seria plágio, e eu não posso disponibilizar para vocês. E a gente vai ver que a norma, gente, ela tem aqui um prefácio e introdução, que é requisito 0. E hoje nós vamos falar sobre somente essa parte introdutória da norma, que é o requisito 0. E, na sequência, a norma, então, tem os requisitos que são obrigatórios para que a empresa tenha, senão ela não vai ser certificada. E esses requisitos se dividem em contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e, por fim, melhoria e não conformidade. Cadê? Melhoria. Item 10. Então, vocês vão ver que a gente vai estar somente falando sobre a norma introdutória. Mas antes, fazendo um prefácio, essa norma, gente, a BNT ISO 9001, ela vem de uma norma que é internacional, que é a ISO 9001, que vem do Comitê Técnico da Qualidade da ISO. O que é ISO, pessoal? ISO que significa, deixa eu até abrir aqui os nossos slides para que vocês possam ver, né? O que é ISO 9001? ISO 9001 é uma sigla. Você pode dizer para a gente o que significa, Maurício? Oi? Você sabe o que significa ISO? Não. ISO quer dizer Organização Internacional de Padronização, ou para padronização. Em inglês, seria International Organization for Standardization. Então, por que não poderia ser IOS em vez de ISO? Porque, na verdade, essa palavra ISO, né, vem do grego, igual. E por que a norma ela adotou esse nome ISO? Porque a gente tem, com essa condição de padronização, uma igualdade de práticas, uma igualdade de ações. Então, um aço que é produzido numa norma ISO, ele é, de certa forma, abrangente para o mundo todo. Quando eu tenho uma norma ISO, que é dessa organização que fica com sede em Genebra, na Suíça, eu acabo tendo vários países que subscrevem a ISO também sendo atendidos. Então, a ISO é um organismo para tentar padronizar em nível mundial as normas nos diferentes segmentos, seja no aço, seja na área de eletrônicos, seja na área de alimentos, seja em diversas áreas. Ela, então, vai padronizando os processos para que não tenha muitas diferenças de um país para o outro. Isso começou lá na década de 80, com relação à globalização. Com o aumento do comércio entre os países, muitos países começaram a ter problemas. Se você olhar aqui, já existia, por exemplo, a ArcelorMittal nessa época. A Arcelor, ela tinha um padrão de aço para vender para o mercado interno. Quando ela ia vender para o Japão, era um outro padrão. Quando ela ia vender para a Europa, era outro padrão, para a América, outro padrão. Então, para uma empresa que vende, né, para o mundo todo, ela tem que ficar adotando padrões diferentes. Isso é muito ruim. Então, em 1897, 1987, desculpa, a ISO editou uma norma que estabelecia não só a questão de produtos de diferentes nacionalidades, mas essa norma específica, ela estabelecia sistema de gestão. Por quê? Às vezes, para eu produzir um aço de qualidade, além da norma, né, do produto, eu tinha que atender uma norma de qualidade da Europa, uma norma de qualidade do Japão, uma norma de qualidade dos Estados Unidos. E nesses países, nós vamos ver organismos que controlam essas questões e têm suas peculiaridades. Por exemplo, lá no Japão é a GIS, que é o órgão que controla a indústria. Nos Estados Unidos, a STM.
Na Europa, nessa época, não existia ainda, né, a norma europeia, é N, mas agora, mas existia, por exemplo, na Itália, é a RINA, no, no Reino Unido, é o, é o ABS, na França é uma outra, e aí a gente vai tendo, então, o DNV, e a gente vai vendo que em cada país tinha aí as suas regras. E a ISO ela veio justamente para igualar isso, por isso o nome ISO. Criou, então, em 1987, uma estrutura de 3 normas, 9001, 9002 e 9003, que era, né, um conjunto de normas para diferentes tipos de indústrias. E hoje não, ela juntou tudo isso numa única norma, que é a 9001. O que a 9001 mostra? Ela mostra justamente esses princípios da qualidade, que qualquer empresa que tem esses princípios, ela então vai ter um produto ou um serviço de qualidade. A gente vai observar então, gente, que a norma ela estabelece parâmetros para um sistema de qualquer tamanho, de qualquer porte, de qualquer tipo de empresa. Então, a ISO ela serve para uma empresa que fabrica produtos, fabrica serviços, que faz testes. Então, e ela não é uma norma obrigatória, é uma decisão que a empresa toma de implantá-la. Ou uma decisão por amor, que a empresa toma para melhorar seus processos, ou uma decisão pela dor, quando uma empresa, para ela ter um cliente, ela precisa ter a norma. E a gente vai vendo que a empresa que adota uma ISO 9001, gente, ela aumenta a capacidade de prover produtos e serviços atendendo requisitos, ela tem mais oportunidades para aumentar a satisfação do cliente, ela aborda os riscos e as oportunidades com mais facilidade, e ela tem também uma capacidade de mostrar conformidade, ou seja, que está atendendo os requisitos dos clientes. E a gente vai ver que ela não faz uma obrigatoriedade de documento, todas as empresas têm que ter tal documento, e ela dá liberdade para que a empresa adote o tipo de documento que queira. Bom, me fala aí, quando é que você vai ser auditado, Maurício? Acho que é dia 24 ou dia 26 agora de junho. Beleza. Então, a gente vai ver, gente, que o que a ISO ela traz para a empresa é a capacidade da empresa ver os riscos que tem para que um cliente fique insatisfeito e não eliminar totalmente, mas minimizar esses riscos de modo que a empresa tenha mais chance de ter um produto com mais qualidade e um cliente mais satisfeito. E aí, para fazer, né, a aplicação dessa norma, a gente vai ver que algumas formas verbais são empregadas. A primeira, gente, é deve. Onde estiver escrito deve, significa que é obrigatório que a empresa adote aquele requisito. Onde tiver é conveniente, a ISO recomenda, mas, né, isso não precisa ser obrigatório. E onde tiver pode, é uma permissão, uma capacidade que a empresa é que vai falar se ela ou não vai querer colocar. Quando a gente vem aqui, gente, e procura no nosso buscador a palavra deve, quantas palavras deve você acha que vão ter na ISO, Maurício? Não, um monte. É isso aí. Quando eu escrevo aqui deve, gente, é porque eu coloquei com aspas, né? Mas eu coloquei deve tem 118, mas aí tem também o devem, o devendo e o deverá. Então a gente vai encontrar, gente, por volta de 130 ocorrências do deve, 130 itens que são obrigatórios. Quando a gente vem aqui e escreve pode, podem ou poderiam, são em torno de 50. E quando a gente vê o conveniente, é conveniente que... Espera só um pouquinho.
E quando a gente procura aqui no é conveniente que, a gente vai ver que são pouquíssimos os casos, é uma ocorrência só. Então, o que acontece? A gente vai ver que, por mais que a norma não seja mandatória, mas quando a empresa decide adotá-la, ela tem que seguir o que ela estabelece. E aí, gente, nós vamos ver que a ISO adota os princípios de gestão da qualidade. E esses princípios que estão escritos aqui são aqueles que a gente já viu. Algumas, em vez de tomada factual de decisão, é tomada de decisão baseada em evidência, né? E aí a gente vai ver que cada um desses princípios tem o que a gente chama de abordagem de processo. O que é? A empresa ela tem que entender como é que está o seu processo usando o que a gente chama de ciclo PDCA. O que é esse ciclo PDCA, gente? É o ciclo de planejar, desenvolver, checar e agir, que a gente vai estar falando na próxima aula. E quando a gente vê que a empresa ela adota ela pede que antes de começar a implantar a qualidade dentro da sua empresa, você deve ver os processos, estudar os processos, abordar os processos, você vai ver que a sugestão que ela dá de uma representação esquemática para que possam ser mapeados os processos é uma representação muito parecida com o SAIPOC. Olha vocês, que ela pede para identificar as fontes, que são os fornecedores, suppliers, para ver as entradas, inputs, para ver as atividades, que são os processos, para ver as saídas, que são outputs, para ver quem são os recebedores dessa saída, que a gente chama de customer ou clientes, e, além disso, ela pede para observar que controles que eu tenho que monitorar o processo, que a gente viu aí que são os control. Então, essa representação do SAIPOC é um dos princípios que a gente chama de abordagem de processo que a norma exige. Então, as empresas elas têm que mapear os seus processos para conhecer esses processos melhor. E aí, gente, na próxima semana nós vamos ver, então, o ciclo PDCA. O que é o Plan Do, Check e Act? É planejar, fazer, checar e agir. O que a gente precisa que vocês façam para a próxima semana? Para a próxima semana, eu gostaria, já que nós falamos de princípios e falamos o que é a ISO 9001, que vocês localizassem produtos que vocês usam no dia a dia, dessem uma olhada no fabricante desses produtos e procurassem no Google se esses fabricantes são ou não certificados na ISO 9001. Tá bom? Entendido, Maurício? Entendido. Então, voltando ao nosso mapa de atividades aí, que é o que a gente usa, né, no nosso dia a dia, está aqui atividade para a próxima semana, dia 21/6. Vocês vão enviar a lista com 10 produtos do seu uso diário e verificar quais deles são certificados com a ISO. Vocês vão pelos fabricantes, tá? Pelo site do fabricante. Bom, gente, era isso que tínhamos para hoje. Quer comentar alguma coisa, Maurício? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Joia. Então, um abraço. Até mais.